Olá, queridos. Eu sou o pastor Heraldo Gabri, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. A sua inscrição nos ajuda, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Você compartilhando esse vídeo, você vai estar nos ajudando a levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Queridos, eu quero meditar um pouquinho hoje acerca desse personagem Bartimeu e acerca do que aconteceu no entorno ali, aqui do verso 48, no capítulo 11 de Marcos. Marcos, capítulo 11, verso de número 48, que nos diz o seguinte: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante, irmãos, que quando a gente clama, principalmente por algo que irá nos beneficiar, quando a gente almeja algo que nos é útil, quando a gente quer com afinco algo que nos beneficia, tem sempre os opositores. Tem sempre a turba que manda desistir, dá conselhos para deixar de lado. Para com isso, você não pode. Isso aí não tem como discutir. Mas o caso desse homem aqui, tá? Bartimeu, ele era convicto. Ele era fervoroso. Ele tinha conhecimento do Messias, ouviu dizer, falar, comentários, e acreditava ser aquela oportunidade, a oportunidade de mudança na sua vida. Veja bem, a única e a maior oportunidade da vida dele, de modo que ele não vacilou, ele não titubeou, ele continuou a gritar. Pouco antes de nós lermos sobre Bartimeu, a gente vê lá no verso 22 que Jesus havia, junto com seus discípulos, eles haviam conversado com um jovem muito rico, tá? Dono de muitas propriedades, que dizia cumprir fielmente os 10 mandamentos. Só que ele foi comunicado, foi solicitado a ele, né? Que ele renunciasse à sua riqueza material e que seguisse a Jesus. Aí ele toma a decisão de não renunciar às suas riquezas, aos seus bens materiais, retira-se da presença de Jesus e dos discípulos, triste e contrariado. Bartimeu, ele não era rico. Bartimeu era tão pobre que o bem mais valioso que ele tinha era a sua capa. Naquela época, o Império Romano, ele gostava de regularizar as coisas, principalmente nos países que eram vassalos seus. E ali na Judéia, né, tinha a questão da regularização até dos pedintes de estrada, de beira de estrada. E Bartimeu, por ser cego e por depender de ajuda, ele conquistou o direito de ter essa capa pelo governo romano. E essa capa era a capa que dava-lhe o direito de pedir. Só que essa capa, queridos, ela era usada para pedir, ela era usada para recostar o corpo, muitas vezes era usada para se cobrir
do frio. Essa capa era a sua riqueza. E agora, a gente vê que a riqueza desse jovem eram bens materiais. E a única riqueza de Bartimeu era justamente uma capa. Uma capa velha e suja que ele estendia ao chão e usava como colchão, como cobertor. A casa de Bartimeu era ali. Então, o que nós vemos são dois pontos difíceis de se conceber, mas que existem. Existem dois parâmetros, até dentro de nós. Existem coisas que nós valorizamos e não abrimos mão disso. E existem coisas que nós desprezamos. Muitas vezes o nosso padrão de escolha, baseado na mente humana, nos padrões desse mundo, tem nos levado a tomar decisões equivocadas. Ele não tinha identidade. Ele era chamado apenas de Bartimeu, filho de Timeu, que literalmente significa filho da pobreza. Nós não sabemos se esse era o nome de batismo dele ou se era uma herança social, tá? Aí o que nós vemos aqui é que todo o capítulo 10 de Marcos está organizado. Nós temos Jesus e os discípulos em Jericó. Eu não sei se você se recorda, mas Jericó foi a primeira cidade que Josué tomou posse após atravessar o Jordão. E quais as lições que nós tiramos dessa passagem? Nós tiramos que Bartimeu, ele vivia à beira do caminho, né? Está no verso 46. E de repente, ele de mendigo, pedinte, cego à beira do caminho, suplicando por uma ajuda, ele deixa esse quadro e passa a ser discípulo de Jesus. O que nós vemos na atitude de Bartimeu, ele era envergonhado, né? Envergonhado por todos, porque por mais que o povo tenha boa intenção, o povo sempre humilha o menosprezado. Jesus é diferente. Jesus não faz acepção de pessoa. E nós vemos que ele, tinha uma fama em todo o país. Ele nos ensina que nós não devemos desperdiçar as oportunidades que nós temos, seja no campo material, no mundo secular, ou seja, no campo espiritual. A oportunidade que nós temos tido de conhecer a Jesus, de receber a salvação, é uma oportunidade que ainda está insistindo em nossas portas. A Bíblia diz que Jesus falando o seguinte: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas tem pessoas irredutíveis em abrir essa porta. Que porta é essa, pastor? Se nós formos falar pela palavra, porta do coração. Se nós formos ver literalmente, é nós quebrantarmos o nosso coração. A nossa alma precisa ser quebrantada para as coisas de Deus. E nós vemos que a riqueza daquele jovem que eu falei agora há pouco, no verso 10 do capítulo 10, era um bem material. Ele não quis abrir mão daquilo. Nós não podemos afirmar até que ponto seria ele largar tudo, se seria literalmente ou se seria só no coração. Porque a gente entende que a Bíblia diz que aonde estiver o nosso coração, aí está
o nosso tesouro. E nós vemos que o coração daquele jovem rico estava nos bens materiais. E ele perdeu a grande oportunidade de tirar o coração dos bens materiais. Jesus não pediria que ele largasse aquelas coisas, o dinheiro, nada disso. Jesus deu a entender a ele que ele precisava renunciar aos bens materiais para que o maior bem espiritual pudesse dominar todo o seu ser. E agora a gente vê Bartimeu, que a palavra nos garante que o bem maior que Bartimeu tinha era a sua capa. E após insistir com Jesus, no verso 52, Jesus então disse, ou melhor, no verso 49, 50, 51, após a insistência, Jesus manda que o chame, e ele chega até Jesus, mas para ele chegar até Jesus, ele se levantou depressa, e a palavra diz, aqui no verso 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O verso 48, a gente vê que eles repreendiam o cego, o pedinte. Jesus, parando no verso 49, disse, chama-o. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E aqui no verso 50, a gente vê o segredo da vitória de Jericó, de Bartimeu. Verso 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Queridos, marque bem, a capa era a sua riqueza, era a capa que dava a ele o direito de mendicância, a capa que dava a ele o direito de pedinte. Se alguém fosse pego pedindo sem autorização do governo romano, essa pessoa, ela era corrigida com açoites, com prisão, alguma coisa. Ele abriu mão da sua riqueza, ele levantou num salto, tirando de si a capa e correu para os pés de Jesus. E agora eu faço um pequeno apêndice e pergunto a você que nos assiste nesse momento: qual é a capa que tem te prendido nesse mundo? Que capa tem colocado você numa posição em que você fica preso nesse mundo e não consegue se libertar para correr para os pés do Salvador Jesus Cristo? Amado, não adianta dizer que não existe. Cada um de nós temos um tipo de capa. Cada um de nós temos uma capa. A capa desse jovem rico é as suas riquezas materiais. A capa do cobrador de impostos era a posição financeira, porque ele tinha como arrecadar dinheiro, ainda tirar para si próprio. Cada um de nós temos uma capa. E talvez você que me ouça, que me ouve agora, que me assiste agora, talvez você esteja pensando na capa que tem te impedido de correr para a salvação eterna. Eu te dou um conselho: lança de si essa capa. Lança de si essa capa e corre para os pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que no verso 50, ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. E o verso de 52 completa, Jesus dizendo: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e ele seguiu a Jesus. Deixou de ser um mendigo miserável para ser um discípulo de Jesus. Lança fora de si a tua capa. A capa da incredulidade,
a capa do egoísmo, a capa do eu mesmo, a capa da arrogância, a capa da mentira, a capa da infidelidade. Eu não sei o que está te prendendo nesse mundo, mas lança essa capa de si e corre para os pés de Jesus. Lembre-se, nós estamos vivendo momentos finais nessa terra. A igreja será arrebatada. Estamos na dispensação da graça e quem está ditando normas neste momento é o Espírito Santo, que está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E eu creio nessa palavra. E você, pode crer?